Fala galera, eu sou o Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Aluno. Minha convidada de hoje é a Carolina, ela é daqui do sul do país, mas está morando atualmente na Suécia. E nós vamos trocar algumas ideias muito legais sobre vida na Suécia, moradia, custo de vida e como é a vida de um brasileiro lá. Bom, espero que vocês curtam. Já peço logo no começo, deem um like para ajudar a divulgar o vídeo, compartilhem nas redes sociais e não esquece de deixar seu comentário aqui. Carolina, muito obrigado por você ter aceitado e ter sido muito educado e solícita comigo. Seja bem-vinda ao canal Coisas de Aluno. Obrigada, Kaique. É um prazer estar aqui no teu canal e fazendo essa colaboração. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que eu possa elucidar todas as dúvidas do pessoal. Para a gente conversar nossa entrevista, eu queria saber por qual razão você decidiu ir morar aí na Suécia. Bom, eu moro em Estocolmo, capital da Suécia, né? E eu moro na própria cidade mesmo, não é na região metropolitana. E eu vim parar na Suécia porque o meu esposo conseguiu um emprego aqui. E aí a gente se mudou do Brasil pra cá. Mas eu já tinha morado na Suécia antes, quando eu tinha 16 anos, como estudante de intercâmbio de ensino médio, né? Mas isso foi há muito tempo. E na época eu fui morar numa cidade chamada Gotemburgo, que é a segunda maior cidade da Suécia, e dessa vez em Estocolmo. Bom, com relação à moradia, é muito difícil você conseguir um local para morar na Suécia. Eu tenho amigas que moram aí. E eu queria saber o que você poderia falar desse processo de obtenção, entre aspas, de um imóvel, tanto alugado para comprar. É muito complicado mesmo ou as pessoas exageram um pouco quando falam isso? Não tem exagero. Eu nem sei o que as pessoas falam, mas eu tenho certeza que não tem exagero porque é muito complicado mesmo. A Suécia está vivendo uma bolha imobiliária e tá todo mundo só esperando estourar. Porque é muito difícil conseguir um contrato de aluguel, tem pouquíssima opção de local, principalmente cidades como Estocolmo, e o que tem é caríssimo. Então, e aqui ainda tem a questão do contrato de primeira mão e segunda mão, né, que seria uma sublocação. Então é muito complicado. Por exemplo, no meu caso, nós moramos num apartamento de aluguel de segunda mão. Então eu tenho certeza que o que eu tô pagando para a empresa que aluga esse apartamento em primeira mão é muito maior do que o que eles estão pagando para o proprietário. Apesar de ser ilegal isso, eles não poderem fazer, mas é feito, né? Então é muito complicado mesmo. Dizem, isso eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar que tem gente que quando nasce um filho já coloca o filho na fila de espera para contratos de primeira mão de locação, porque demora muitos anos para se conseguir, dependendo, claro, da área onde se vai se optar por morar, né? Se for uma região mais afastada do centro de Estocolmo, por exemplo, ou um subúrbio e tal, talvez esse prazo seja um pouco menor. E depende das condições, mas é muito complicado mesmo, assim. E eu tava vendo num vídeo seu que você falou algo que eu já tinha ouvido antes também, que as pessoas compram, mas na verdade elas não obtêm o imóvel. É um processo como se você estivesse pagando por um espaço, mas que no fundo ele não é seu, o espaço físico. Como é isso? Como você poderia assim, exemplificar pra gente isso? Na verdade o que seria... Tu poderia pensar nas edificações em geral como uma cooperativa. E quando tu vai adquirir um imóvel, tu está adquirindo, na verdade, um percentual de participação nessa cooperativa. Como se fosse comprando ações de uma empresa. Tu tá virando sócio. E por esse valor que tu tá pagando por essa parte da cooperativa, tu tem direito a usar este percentual de espaço desse imóvel todo, desse prédio todo. Então por isso que a gente aqui não tem o apartamento físico, ninguém vai ter uma escritura de um apartamento que vai dar as medidas. Não, o que tu vai ter é um contrato dizendo que desse prédio inteiro, X% é teu por direito, é a tua participação. E aí pode até especificar que esses X% que tu tá adquirindo
seja relativo ao apartamento, número tal e tal. Mas tu não tem a coisa física, tu tem o direito de morar nesse apartamento, tu tem o direito de habitar nesse espaço. Entendi. E com relação à qualidade de vida, é muito caro viver na Suécia, as coisas funcionam bem, transporte, o que é que você gosta de viver aí? Bom, é caro, e obviamente se a gente for ficar fazendo a conversão das coisas para os valores em real, a gente vai achar um absurdo, mas a gente também tem que levar em consideração que o salário aqui é maior do que o salário no Brasil, então tem várias coisas para se levar em consideração. Mas, sim, é caro, os aluguéis proporcionalmente ao valor dos salários aqui, os aluguéis são altos. Estocolmo é uma cidade muito cara para se viver, se paga muito imposto, mas tem o outro lado, né? Aqui em Estocolmo a média de imposto de renda que se paga é em torno de 30%. Vamos deixar assim, arredondando, né? Porque pode variar conforme a região e conforme a idade da pessoa. Mas é mais ou menos 30% de imposto de renda que se paga. No Brasil a gente paga 27,5%, sabe? E no Brasil a gente paga 27,5%, que é quase 30%, e não tem nada de volta. Então a gente ainda tem que desembolsar dos 70% que sobra tantas coisas como saúde, educação e tal, se a gente quiser uma coisa de melhor qualidade. Infelizmente é assim. Aqui na Suécia tu tá pagando 30% de imposto, mas a saúde das pessoas é de graça, consulta no dentista até 18, até 21 anos é gratuita, então todas as crianças têm dentista gratuitamente. Toda a escola, desde a educação infantil até a universidade, é tudo de graça, e ainda tem vários outros benefícios do governo, como as licenças maternidade, que são bem longas, e ainda tem o governo paga para os pais um valor mensal lá por criança, e o governo também dá um auxílio para os estudantes, que seria assim, tu não tem mensalidade para pagar no curso, mas tu tem outros custos, como transporte público, material didático e tal. Então o governo tem uma linha de auxílio, que seria uma bolsa, e tem, além da linha de empréstimo também, né? Se quiser contratar um empréstimo também. Então, quer dizer, se tu for pensar, por tudo que tu tem de volta, acaba não sendo tão ruim assim, ou tão desesperadamente caro assim. E a gente sabe que para um país funcionar com essas medidas, essa parte burocrática, ele tem que ter regras rígidas. Eu queria saber se na Suécia, como em alguns outros países, realmente é rigorosa a questão de documentação, é rigorosa a questão de alguns horários, regras. Como é que o país funciona nessa questão burocrática? É um país rígido ou não? Sim, a Suécia é um país extremamente burocrático. Tudo precisa de um papel, de uma autorização, de um aval de algum órgão governamental. É tudo muito burocrático e as coisas demoram muito tempo também no poder público para se resolverem. Então, para tu ter uma ideia, eu tô aqui, apesar de ser brasileira, eu não preciso de visto para morar aqui, porque eu já tenho uma autorização para viver e trabalhar aqui em função do meu esposo ter cidadania europeia também. E como ele está aqui na Suécia como europeu, então eu posso ficar aqui. Só que mesmo sem precisar de visto, eu tive que aplicar no governo para um cartão de residência. E para teres uma ideia, já faz 12 meses que eu apliquei e eu ainda não tive um resultado. E eu não estou nem pedindo visto, eu só estou pedindo o cartão de residência. Então, assim, as coisas são muito burocráticas, demoram muito, tudo precisa ser documentado, tudo precisa ser respeitado, e as pessoas respeitam porque funciona, né? Então, sim, é um país que realmente essas questões são muito, muito sérias, assim. Você falou desse documento. Esse documento é um que você no seu canal falou que quando um brasileiro chega na Suécia, ele tem que ter, além de tudo, ele tem que ter um cartão, como se fosse para
poder comprar, poder fazer as coisas, viver aí. É esse documento que você está falando, eu esqueci o nome Não, agora. esse documento que eu falei, que eu estou há 12 meses esperando, ele é só um cartão de residência, que simplesmente a função desse cartão é me facilitar caso eu saia da Suécia, para eu voltar e não ser barrada em nenhuma imigração, porque afinal eu entrei aqui com o meu passaporte brasileiro e depois disso eu não tenho registro nenhum, e já faz mais de um ano. Então, quer dizer, com o visto de turista brasileiro eu só poderia ficar 3 meses. Então a função desse cartão é basicamente essa, me facilitar na questão, já que eu não tenho passaporte europeu. Esse cartão que eu falei no vídeo, que você me perguntou agora, é o Personnummer, que seria um CPF, basicamente, equivalente sueco ao nosso CPF. Esse também às vezes pode demorar, para algumas pessoas acaba demorando alguns meses, para mim foi super rápido. Depois que eu apliquei, acho que deu 15 dias eu já tinha esse número, e ele é extremamente importante, porque com esse número é o teu registro aqui, e aí com esse número você pode fazer muitas coisas, os cursos, atendimento médico, abrir conta em banco, tudo depende desse número. Então é muito importante, assim, quem vem morar aqui precisa, além do visto de trabalho ou qualquer que seja o visto que está buscando, ou de estudo, precisa também aplicar pro Personnummer para poder usufruir de todas essas questões também. E eu queria saber agora com relação ao povo sueco, sobre sua chegada aí. As pessoas costumam dizer que os europeus eles são frios, eles não tratam bem. É um estereótipo muito grande. Na Suécia, esse estereótipo é validado ou os suecos são muito de boa, são abertos? Como é que eles são? Não, eu também acho um estereótipo bem sério esse, porque varia muito, dentro da própria Suécia pode variar de região para região, mas sim, eu acho que vale aqui, porque não que eles sejam frios, eles são pessoas principalmente com brasileiros, eles gostam muito de brasileiros, assim, eu nunca tive nenhum problema, pelo contrário, toda vez que eu falo que eu sou brasileira, parece que muda a expressão no rosto deles, a gente tá muito bem. Eles próprios têm dificuldade em fazer novas amizades entre os próprios suecos, então às vezes para um imigrante isso pode ser mais complicado. Eles não vão virar a cara ou deixar de te ajudar, pelo contrário, eles falam inglês muito bem e qualquer possibilidade que eles têm de encontrar alguém que fale inglês, eles querem falar. Então, eles são bem receptivos, mas pode demorar um pouco até eles realmente te considerarem assim um amigo ou uma pessoa que eles possam convidar para casa deles. Isso, assim, é muito difícil. É muito difícil. Acredito que como qualquer brasileiro que vai para outro país, você deve ter passado algumas dificuldades, tanto idiomáticas quanto no dia a dia mesmo. E eu queria falar sobre uma delas que eu vi no seu canal, que foi a sua chegada com seus animais de estimação. Eu queria saber assim, como foi, porque sempre é um problema, entre aspas, uma burocracia, levar um animal, quer seja dentro do Brasil, imagine para fora do Brasil. Como foi o processo? Poderia falar um pouquinho sobre ele? Eu posso, assim, eu poderia falar horas por esse processo, porque Pode falar. Muitas coisas que precisam ser feitas e a gente quase não tem informação, as pessoas... eu encontrei vários blogs, mas eu nunca encontrei nenhum órgão oficial dizendo é isso que precisa, então a gente acaba fazendo um monte de deduções. No fim das contas eu fiz coisas que nem precisava, sabe? Eu tinha cópia dos documentos dela, com firma reconhecida, cópia autenticada, não sei o quê, e nada disso precisei, sabe? Eu gastei um dinheirão em cartório e nada disso era necessário. Eu especifiquei mais naquele meu primeiro vídeo onde eu falo a minha vinda com elas, mas assim, rapidamente eu posso te dizer, eu fiquei muito aflita porque elas são de porte muito grande para levar dentro do avião, então eu tive que despachar. E aí, assim, são 20 horas de viagem e eu não encontrei elas nesse meio tempo. Então,
Foi quando eu cheguei e eu vi elas e elas começaram a chorar dentro das casinhas, eu dei graças a Deus, porque eu não tinha ideia de como elas estavam, assim. Então, depois elas chegaram super bem e se adaptaram rápido, elas não têm problema nenhum, assim. Vira-latas, né? Não tiveram problema de saúde, tá tudo certo. Mas eu fiquei muito aflita, né? Porque eu não sabia, eu não sei como que é, onde que os animais vão no avião e tudo mais, né? Então, assim, quando eu cheguei eu disse, eu nunca mais vou tirar elas da Suécia, agora elas só saem daqui de carro, que de avião nunca mais, porque eu quero elas perto de mim. Porque é bem complicado, sabe? Então, despachei elas em Porto Alegre, e aí no meu caso, né, eu escolhi um voo que fosse direto de Porto Alegre, onde eu morava, para a Europa, para não fazer escala dentro do Brasil, para fazer o mínimo possível de escalas, né, para não precisar ficar nesse sobe e desce. Então eu tinha a opção de um voo Porto Alegre-Lisboa, foi o que eu fiz, e depois Lisboa-Estocolmo. E lá em Lisboa eu nem fiquei muito tempo no aeroporto também, então eu tentei escolher um voo que fosse o mais rápido possível e com menos escalas para o processo ser mais tranquilo, assim, para mim. Mas ainda assim eu fiquei super aflita. Antes da próxima pergunta, eu queria até parabenizar você, porque quando eu tava vendo seus vídeos, eu achei assim, muito bonita uma coisa que você disse. Você falou que sobre os animais, né? Você disse que já que você adotou, você tinha a responsabilidade e a obrigação de levar. E muita gente, assim, vai viajar porque é caro, não é barato carregar um animal dentro do país, do Brasil. Imagina pra fora. Pra cá pra trazê-las pra cá, custou 200 euros cada uma. E eu gostei quando você falou isso, quando você disse que já que você adotou, você tinha essa responsabilidade com elas. E assim, achei uma atitude bem legal, achei bacana você ter frisado isso, porque realmente, né? Às vezes a pessoa, é um animal, um cachorro, eu vou dar pra alguém, eu vou deixar, porque aí inventa um monte de desculpa e tal, mas era isso, parabéns pela atitude. Obrigada, mas é que assim, a gente adotou elas já fazia 4 anos que elas estavam conosco. E desde o momento que o meu marido aplicou para a vaga de emprego e que se abriu essa possibilidade de nós virmos para cá, desde sempre a questão era, a gente só vai para um lugar onde a gente saiba que possa levar animais, que não tem restrição. Porque se elas não forem, não vai ninguém. Isso era definitivo. Porque eu adotei, eu sou responsável, né? Assim, eu sei que as pessoas passam por dificuldades e que às vezes precisa, mas assim, o que me irrita e que me machuca profundamente é ver gente que poderia fazer um esforcinho a mais para não se desfazer do seu animal e acaba indo pelo mais fácil. Era óbvio que pra mim era mais fácil deixar elas com alguém. Elas são 2 vira-latas, sabe? Eu podia devolver para alguma organização, era muito mais fácil. A minha vida seria muito mais fácil aqui também. Mas eu não posso viver sem elas. Seria pra mim o equivalente a eu ter um filho e deixar pra alguém cuidar e não trazer junto, sabe? Pra mim é o equivalente a isso. Então tava fora de cogitação. Mas isso é interessante porque tem uma comunidade brasileira bem legal aqui em Estocolmo e a gente tem grupo no Telegram e tal, e se fala, e a maioria deles tem animais que trouxeram do Brasil, seja gato, cachorro, sabe? E isso é bem bacana, porque todo mundo tá trazendo seus bichos também, eu tô ficando bem alegre com isso, sabe? Tem até um rapaz que, se não me engano, ele tem 2 labradores, então imagina, um cachorro enorme. Nossa. E ele trouxe pra cá, sabe? Eu fico muito feliz, porque essa comunidade de brasileiros que eu encontrei aqui são pessoas que também se preocupam com isso, sabe?